Boa tarde a todos. É uma felicidade grande estar aqui pela primeira vez como palestrante, doutrinadora, nessa casa em que muito nos acolhe e acolheu há tantos anos já, né? Isso é um bem, né, para todos nós que necessitamos do aprendizado, do aconselhamento e da luz, da energia que vem do nosso grande Pai. Bom, nós vamos conversar sobre Deus. Fácil, Pai de todos. Mas antes, eu vou falar sobre uma coisa que talvez vocês digam assim: eu acho que essa mulher é meio louca, né? Porque eu vou perguntar para vocês se todos vocês sabem o que é um celular. Óbvio, todo mundo sabe, né? Hoje principalmente nas grandes cidades, é muito raro aquele que não tenha um tipo de aparelho celular. Se eu perguntar o que ele faz, vocês vão me dizer que ele fala, né? Ele facilita a minha comunicação com o outro, ele me traz mensagens, ele leva mensagens, ele traz música, traz boas notícias, ele agrada as minhas emoções, mas às vezes ele me irrita, ele traz notícias erradas, ele não faz a ligação direito. Porém, quem sabe como foi criado o celular? Eu não digo essa caixinha aqui retangular, mas como se fez com que nós conseguíssemos falar daqui com alguém na Alemanha, instantaneamente. E não só falar, mas ver também. Alguém sabe como é que acontece essa mágica? Eu confesso a vocês que até hoje ninguém conseguiu me explicar. Dizem que é uma coisa de energia que bate não sei aonde, no sinal de não sei o que chega nas engrenagens da caixinha que transforma tudo isso no que a gente vê, né? Ou uma pessoa do outro lado, ou uma cidade, ou um show, enfim. Cada um vai ver o que quiser e escutar o que quiser também. Vai da vontade e do gosto. E o que acontece? Alguém rejeita o celular porque não sabe como que acontece a mágica dessa aparição? Pois é, nem eu. Tanto que ele está aqui hoje me ajudando. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, entrando propriamente então no nosso assunto da noite. No Livro dos Espíritos, quando eles começam a nos falar sobre essa relação homem, encarnados, planeta Terra, com o Criador, a primeira pergunta que é feita aos espíritos é: o que é Deus? E aí eu pergunto novamente: alguém pode me dizer o que é Deus? Princípio, começo, energia suprema, inteligência suprema. Mas alguém entende como é que isso acontece? E como é que a gente acredita e usa Deus para nos auxiliar?
não só sentindo, mas também vendo tudo o que Ele nos traz e trouxe. Nós temos coisas boas e coisas ruins, mas não que Ele nos trouxe, mas que Ele nos mostra através da nossa procura. E às vezes a gente até cai em notícias falsas, né? A gente acredita em falsos profetas, como no caso do celular, a gente acredita em fake news. Então, o Livro dos Espíritos nos diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, tudo que existe é por conta dele. Ele é que causa tudo. Ele é o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito, por isso Deus é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. É dizer nada do nada. E é assim que eu me sinto quando alguém um pouquinho mais ligado em informática vem me dizer que, ou em eletrônica, né? Essas engenharias todas aí que explicam um monte de coisa. Não, porque tem um satélite que manda a imagem de lá para cá que vai cair no celular. Eu diria como a resposta: pobreza de linguagem humana. Quer dizer, eu não tenho, a pessoa não tem condições de me explicar e eu não tenho condições de entender, porque aquilo está muito além da minha compreensão. Eu sei que a minha imagem chega aqui, eu sei que eu falo do celular, eu sei que eu recebo a ligação do celular, mas entender como ela chega aqui, ainda não. Talvez um dia, com mais estudo, com mais aprendizado, né, eu vou talvez entender palavra a palavra do que um cientista possa me explicar sobre como é e o que é essa caixinha de sonhos. Deus é isso. Deus é algo que existe, que nos traz todas as suas mensagens através de figuras, de sons. Só a única coisa que nós temos que aprender para não nos confundirmos tanto mais com o que é Deus é lembrar que Deus não é quem. Porque quando nós tentamos imaginar Deus como nos era dito na infância, que ele era aquele senhor de barbas brancas e que apontava o dedo para nós e sabia tudo que a gente estava fazendo de certo e de errado e que iria nos castigar, não existe. O que existe é esse ser único, a maior inteligência
de todas, que tudo criou e cria, e que nós chamamos carinhosamente de Deus ou Pai, e que nos trata a todos com igualdade. Ah, mas não é verdade. Tem gente que nasce podre de rico. Tem gente que nasce muito pobre. Tem gente que nasce, segundo os homens, muito bonito. Tem gente que nasce muito feio. Mas quem é que está atribuindo essas qualidades? É Deus? Não. Somos nós. Nós somos os culpados dessas atribuições errôneas. Isso é bonito, isso é feio. Não, nós não temos que nos preocupar com a beleza. Deus encheu o nosso planeta, em especial o nosso Brasil, a nossa cidade, com belezas maravilhosas, que nos enchem o coração, e que tudo aquilo que não foi feito pelo homem foi feito por Deus. Deus não fez o homem não fez os mares, o homem não fez os céus, o homem não fez as árvores, as flores, os pássaros, os animais, as pedras, os rios, as montanhas. Tudo isso foi obra de Deus, para nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos traz, para que tenhamos, através desse amor, dessa beleza que Ele construiu para nós possamos, então, por agradecimento, amar tudo que Ele nos deu, inclusive e especialmente os nossos irmãos. Porque Ele já falou que nós não estaríamos sozinhos, que não ficaríamos abandonados. Então Ele nos colocou em grupos familiares, sociais, para que jamais nós nos sentíssemos sozinhos. Deus só nos trouxe a beleza, mas infelizmente nós construímos a feiura. Nós destruímos os nossos mares, os nossos rios, derrubamos as suas árvores, as suas obras. E ainda assim, Ele nos ama. E Ele nos ama a ponto de nos perdoar sempre, apesar de cada um de nós colhermos exatamente aquilo que plantarmos. Porque não é escolha dele o que nós vamos passar em nossas vidas. A escolha sempre foi nossa. Ser feio ou bonito não é o que nos traz a paz, a felicidade, a verdadeira felicidade. Essa está nos olhos de quem vê a beleza em tudo que é e foi feito por Deus. Então não há cor mais bonita, porque todas são lindas. Não há estrutura mais bonita,
porque todas são lindas. É como admirarmos um quadro ou uma escultura. Quantas vezes nós já vimos pintadas em grandes obras mulheres, por exemplo, de formas arredondadas, consideradas as grandes musas e belas mulheres do seu tempo. Depois de um certo tempo, o homem resolveu dizer que não, aquilo era feio. O bonito passou a ser, desculpem as magrinhas, 2 perninhas de palito e mais um corpinho, né, bem fininho, e aquilo se transformou no que era belo. Para Deus? Não, para os homens. Vejam como nós procuramos coisas para nos incomodarmos. Nariz perfeito, olhos bonitos, bumbum arrebitado. E o que isso significa? Nada. Porque isso tudo fica. E nós esquecemos de olhar a beleza de sermos um instrumento perfeito, feito por Deus. Que se algum defeito ele contém por culpa nossa, ou por opção nossa, mas não por escolha de Deus. Amar a Deus é conseguir olhar a tudo e a todos com carinho, com benevolência, com luz, a luz que ilumina a beleza dos corações de cada um, porque é ali que nós sentimos Deus também. É no sorriso do próximo, é na palavra do próximo, é na atitude caridosa do próximo que Deus também está. Deus nos deu a vida e tudo o que precisamos para mantê-la. Concede-nos os meios necessários para a purificação e para o aperfeiçoamento de nosso espírito. Quando nós nos conscientizarmos de que o que nós somos realmente não se retrata nem nessa vestezinha que nós colocamos para nos enfeitar um pouquinho mais, né? Ou nos sentirmos mais satisfeitos com nós mesmos, ou muito menos com essa outra de carninha, de osso, de sanguinho, que nos serve para a vivência dessa escola que ora estamos passando. Esse uniforme do qual nós fomos vestidos para transitarmos nessa escola, ela só nos é importante para aqui estarmos. Não importa se seja um uniforme mais velho ou mais novo, ele só está conosco porque nós precisamos estar nessa escola chamada reencarnação, vida. Aqui nós temos cada passagem, um ano da escola que vamos tirar proveito para aprender os ensinamentos que o Mestre Jesus tanto nos mostrou, não apenas
falou. Deus é Pai bondoso e está sempre pronto a receber os seus filhos que se afastaram dele. Ele é. Ele jamais, como nos ensinou Jesus, ele deixará uma ovelha perdida. Então saibam que mesmo na dificuldade, Deus olha por nós. E nós, mesmo achando que possamos estar sozinhos, nós estamos sempre muito bem acompanhados. Em primeiro lugar, do amor desse Pai e de todos os enviados que Ele nos dá direito a conviver, sejam encarnados ou desencarnados. Então, quando nós olharmos para esse uniforme com respeito, com carinho, porque é Ele que nos faz participar dessa escola, nós não olharemos mais os defeitos dele. E aí, essas angústias desaparecerão para conosco e para com o próximo. Porque a primeira coisa que Jesus nos disse que nós devemos fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós pararmos de colocar defeitos em nós mesmos, nós não colocaremos mais defeito no próximo. Não importa que seja alto, baixo, gordo, magro, cabelo liso, cabelo crespo, pele de cor amarela, branca, preta, todos são obras de Deus. Tenho certeza que muitos aqui conseguem amar a orquídea, o girassol, uma margarida, uma rosa, uma violetazinha, cada uma com a sua forma, cada uma com as suas múltiplas cores, mas todas criaturas de Deus. Da mesma forma que Ele deu várias formas ao mineral, ao vegetal e ao animal, Ele fez com o homem, para que nós pudéssemos entender como é a vivência de todas as maneiras, para que conseguíssemos aceitar que, sendo homens ou mulheres, criança, jovem, adulto ou idoso, analfabetos ou cientistas, todos somos filhos do mesmo Pai. E assim sendo, nos amando como irmãos, estaremos prestando a Deus a maior prova de amor que nos é possível. Claro que aplaudir a todas as suas outras obras também se faz necessário. Desculpem. Mas o ser humano é a inteligência completa que ele coloca no mundo
para usufruir de tudo que Ele construiu, para que nós pudéssemos, através do amor e da inteligência, vivermos em paz e na paz que Jesus tanto nos falou. A paz eu vos dou, a paz eu vos deixo. Quando nós realmente acreditarmos que seja pela mágica que for, Deus irá nos prover do alimento, Deus irá nos prover da vestimenta, Deus irá nos prover do teto, da guarida. Deus irá nos prover da saúde necessária que cada um de nós necessita para cursar o seu percurso nessa escola. Muitos dos nossos pesos, dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas preocupações irão desaparecer. Porque tudo posso naquele que me fortalece. É claro, meus irmãos, que não é fácil, porque nós já viemos com muitos maus costumes, temos alguns defeitos, e por isso precisamos de certas podas. Quer que eu desligue aqui? E precisamos de certas podas. Não é assim com as flores, com as árvores? Quando nós a podamos, elas se tornam muito mais bonitas e frondosas. As flores nascem com mais viço e mantêm a planta viva. É isso que acontece conosco. Deus é tão bondoso, tão amável para com todos nós, que mesmo nós temos tido alguns escorregões, né, na nossa vida, Ele nos dá a chance, através de algumas podas, de um novo adubo, para que também consigamos renascer e nos tornarmos árvores frondosas, fortes e frutíferas para o seu reino, que não é a terra, porque Jesus já falou: o meu reino não é desse mundo. Porque aqui é a escola. Aqui, um dia, nós iremos nos formar. E aí teremos qualificação possível para entendermos e conhecermos o que é Deus. O que é a fonte criadora de todo amor e de toda beleza. Porque é só o que Deus nos coloca, é beleza e amor, que andam juntos. Porque aquele que ama está sempre belo, né? Dizem até que tem um ditado antigo que brincam, né? Quem ama o feio, belo lhe parece, né? Acho que é alguma coisa assim. Por quê? Porque o amor transforma o olhar das pessoas. Tá com um brilho no olhar, tá apaixonada. Não era assim? Eu escutava isso das pessoas. E a beleza é isso.
É a transformação que o amor causa em todos e em tudo. Então, que consigamos, essa é minha proposta, amar a Deus, vendo as belezas que Ele nos mostra todos os dias. No sorriso de um bom dia, num sol deslumbrante, numa chuva que molha a terra seca, que nos traz um aroma delicado, num luar, nas estrelas, no abraço amigo, no remédio que cura. Frutos da caridade, porque caridade é amor em ação. E quando nós estendemos a mão a alguém, essa é a demonstração de amor, de afeto. É um pequeno sinal que pode salvar a nós e ao outro. Que a fé nos acompanhe, como esse livrinho de Eliseu Rigonati, porque tudo que é precioso não perde a validade. Ele se chama 52 lições de catecismo espírita. Uma das datas que eu tenho aqui é 9 de junho de 1945. É um livrinho novo, dá para perceber, mas que nos traz muitas lições e informações simples, porque amar tem que ser simples e feliz. Não se enganem, nenhum amor deve nos trazer sofrimento, mesmo quando, por questões do tempo de passagem de cada um por essa escola, nós tenhamos que nos separar daqueles que tanto amamos. Pode doer, mas não precisa de sofrimento. A gente aprende com o tempo a transformação que esse amor de saudade nos fortalece. Então, que tenhamos em mente que nunca estamos sozinhos, que Deus é verdadeiramente nosso Pai, nosso Criador, mesmo que ainda não consigamos compreender a mágica que Ele faz, mas que possamos saber usufruir de tudo que Ele nos traz. Obrigada a todos, obrigada a casa por essa oportunidade. A minha gratidão.